Pai, nós te agradecemos pela tua graça. Nós realmente confiamos, Senhor Deus, que a tua destra, Senhor Deus, nos sustentará. E tu, Senhor Deus, tem caminho, Senhor Deus, totalmente diferente dos nossos. Teus pensamentos são, Senhor Pai, infinitamente mais elevados que os nossos. Portanto, Senhor Pai, todo caminho à nossa frente é seguro, mas nem sempre, Senhor Pai, claro, ó Deus, e muitas das vezes totalmente desconhecido para nós. A nossa certeza está, Senhor Pai, em que tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Tu estás conosco hoje, está conosco, Senhor Pai, no vale da sombra da morte. E, Senhor Deus, se nossos corações não encontrarem descanso em Ti, não haverá descanso para eles, Senhor Deus, em qualquer situação da vida. E nós, Senhor Pai, somos pastoreados através da Tua voz. Tu disseste que as Tuas ovelhas conhecem a Sua voz. Elas ouvem a Tua voz, Cristo, e elas Te seguem. E nós ouvimos a Tua voz na Tua palavra. Nós ouvimos a Tua voz no livro. Que nós possamos, Senhor Pai, ser então pastoreados por Ti, o grande pastor das nossas almas. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Domingo de manhã nós meditamos sobre o Salmo 126, não é? E eu disse que esse salmo é o perfeito mapa emocional do homem. E ele diz: quando o Senhor restaurou a Sião, como quem sonha, ficamos nós. Então nossa boca se encheu de sorriso. Ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. As nações olharam e ficaram admiradas, mas ó Senhor, restaura-nos de novo. E o salmo mostra, na segunda parte, que eles estavam em profundas tristezas e aflições, apesar deles estarem olhando para trás e verem aquelas grandes alegrias. E a gente olhou três coisas naquele salmo. Primeiro, é que nós devemos esperar lágrimas. Neste mundo, nós somos chamados a esperar lágrimas, mesmo quando Deus nos leva nos maiores picos de momentos onde as lágrimas estão distantes. Em segundo lugar, que nós devemos esperar um novo tipo de lágrima. Nós não só vamos nos alegrar muito mais do que nos alegrávamos, ou que um homem natural pode experimentar qualquer tipo de alegria, mas nós vamos experimentar a tristeza de maneira muito maior e muito mais profunda que o mundo. E por último, e o mais importante, é que nós vimos como a Bíblia nos ensina a semear nossas lágrimas. E hoje eu quero continuar falando um pouco a respeito disso. Cada atributo de Deus nos aponta para algo que nos dá direção na vida. Ou seja, todo o ensino bíblico, não há um ensino bíblico que tenha simplesmente o propósito de nos ensinar, de ser só um aprendizado, de ser só adquirir conhecimento. Todo ele é sempre totalmente prático. Ele deve moldar nossa vida, nossos sentimentos, nossas mentes, nossos corações. Paulo, por exemplo, ele confiava num atributo que nós podemos, que a gente chama de a sabedoria de Deus. E se nós confiarmos nos atributos como nós cantamos, toda a nossa vida é diferente de todas as pessoas que não creem num Deus assim. Paulo, por exemplo, diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Você vê, é um hino, uma doxologia de adoração a esse atributo de Deus, a sua sabedoria. Como os caminhos dele são inescrutáveis, mas alcançam aqueles propósitos decretados por ele. E se nós acreditamos nisso, na sabedoria de Deus, esse será um passo fundamental para nós semearmos as nossas lágrimas, como vimos lá no Salmo 126. Mas se a gente não confiar na verdade, não crer no Deus que a gente canta, nos seus atributos, isso for só poesia, não for verdade que o Espírito Santo colocou em corações novos e regenerados, nós não vamos, é óbvio, lidar com essas coisas. Se você achar que em algum instante Deus não é sábio, se você não tiver com esse hino de adoração à sabedoria de Deus, você não pode lidar com as situações inevitáveis da vida. Então, em Hebreus 12,
12 e 13, mas eu vou ler do 1, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos tudo que atrapalha e o pecado que com tanta facilidade nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Vamos fixar nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que por causa da alegria que estava diante dele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerar aquele que suportou a oposição dos pecadores, para que você não venha se cansar, nem desanimar no caminho. Em sua luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o ponto do seu sangue ser derramado. E você esqueceu da palavra de encorajamento que Deus dirige aos seus filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e não desfaleça o seu coração quando Ele repreendê-lo, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e Ele castiga todos aquele que Ele toma como filho. Suportem as dificuldades como disciplina. Deus vos trata com filhos, pois que filho há que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, então vocês não são filhos legítimos de Deus. Os nossos pais humanos nos corrigiam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai do nosso espírito, para que vivamos. Nossos pais nos corrigiam por um pouco de tempo, como eles achavam melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que possamos compartilhar da sua santidade. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Portanto, fortaleçam seus braços fracos, fortaleçam seus joelhos cansados, faça caminho reto para os seus pés, assim vocês sigam firmemente naquele caminho que Deus propôs para nós. Então, enfim, todos nós sofremos e todos nós estamos indo em direção a todo tipo de sofrimento. É óbvio que, como nós vimos no Salmo 126, que a tristeza nesse mundo vai estar sempre diante de nós, não importa quantos momentos sem a presença intensa da tristeza nós venhamos ter, nós vamos ter um coração tão diferente do mundo à nossa volta, que vamos sentir mais alegria e mais tristeza, e vamos semear essa tristeza, e esse é um ponto essencial, não é? A Bíblia diz ainda que ele, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, em Hebreus 5, 8. Então essa é uma das passagens mais importantes para mim pessoalmente. Eu disse que aquele salmo, ele era importante para mim, mas nunca um salmo que leva assim aos píncaros da glória, mas para me fazer ficar quieto, reflexivo. É um salmo, aquele salmo que nos leva para um outro salmo que diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele faz isso nos nossos corações. Aqui nós estamos nesse texto olhando para a sabedoria de Deus, tanto quanto Paulo, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Mas você vê, é um texto sobre a profunda sabedoria de Deus, que não fala sobre a sabedoria de Deus, ou seja, não menciona diretamente, como Paulo está fazendo lá, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Apesar de não falar sobre sabedoria de Deus, o texto todo é sobre a aplicação da sabedoria de Deus em nossas vidas. Então, na Bíblia, a sabedoria é mais do que você ser uma pessoa brilhante, de ter muitas informações, ou de você ter muito talento em qualquer área que seja. Se você já olhou, enfim, acompanha esporte, ou qualquer outra área da vida, não é? Você vai ver que as pessoas que têm grandes talentos, às vezes são totalmente tolas. Às vezes a pessoa ganhou um talento incrível para as artes, para cantar, pintar, sei lá, fazer qualquer coisa, e a vida dela é um horror.
é horrível, não é? Todo aquele talento e todo aquele sucesso não estão acompanhados de uma pessoa sábia. Um atleta é a mesma coisa, ele tem habilidades individuais que ninguém tem, mas se ele não souber como usar isso com sabedoria, certamente ele não vai se tornar quem ele devia ser, porque ser brilhante não é ser sábio. Ser brilhante intelectualmente não é ser sábio. Ser brilhante em qualquer área não é ser sábio. Ser sábio é saber o caminho para atingir os propósitos da vida. Na Bíblia, a sabedoria não é apenas muito mais do que ser brilhante e talentoso. É isso, e é mais do que ser simplesmente bom. Você pode ser uma pessoa que a gente pode dizer que é boa no sentido de enxergar os problemas, mas não ser nem um pouco sábio. Então você tem um amigo que está preso a problemas, mas que tem um terrível hábito de negação. Você sente que ele encontra desculpas, racionalizações e nega as realidades que são fáceis de serem vistas. Ou seja, você é bom em perceber isso. E você sabe o que aquela pessoa precisa, e você sabe a coisa certa a dizer para ela, mas você diz na hora errada, ou então você diz no tom errado. Então você identificar o problema e saber qual é a solução do problema não quer dizer que você é sábio, porque você pode ser bom em identificar o problema, em saber qual é o problema, em saber até qual é a solução do problema, mas não ter nenhuma. Você pode ser alguém que aborde aquilo de uma maneira totalmente inadequada. Então você pode ser ingênuo, você pode ser idealista, você pode, depois que você tentou resolver um problema, tornar o problema muito pior do que ele era antes, apesar de talvez você ter o diagnóstico certo. Então ser sábio é saber o caminho certo para chegar aos resultados adequados, aos bons resultados. E Hebreus 12 vem depois daquela galeria de heróis da fé e termina mandando manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. E apesar de não mencionar a sabedoria de Deus, é sobre a sabedoria de Deus. Apesar de não ser um cântico como o de Paulo em Romanos 11, é sobre isso. A sabedoria de Deus está sendo aplicada por toda parte em Hebreus 12. Aplicar a sabedoria de Deus é o máximo da sabedoria, não é? Então diz assim no versículo 7: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? E a palavra suportar, vocês devem suportar a correção. Não é uma palavra leve aqui. Nós sabemos que essa carta foi escrita porque essas pessoas estavam sendo perseguidas, mortas, elas perderam seus bens, elas estavam sendo presas, e elas começaram, vários deles começaram a se sentir autopiedade, achar que aquilo é pesado demais. Você vira o autor aqui dizer: por que vocês estão assim? Vocês não foram fiéis até o ponto de derramarem vosso sangue. Você vai ver nessa carta ele dizendo: vocês já eram para ser mestres, mas vocês não são mestres. Vocês já eram para ser mestres no sentido não de saber as coisas, mas saber aplicar na vida. Mas eu vejo que vocês aí não estão sabendo aplicar a verdade, por exemplo, sobre a sabedoria de Deus, a vida de vocês. Então essas muitas aflições, essas muitas tristezas, esses muitos problemas estão fazendo vocês questionarem, estarem paralisados, os braços de vocês estão cansados, os joelhos estão cansados, mas você vê, ele fala suportar as dificuldades, e a palavra que ele usa é uma palavra forte, hipomeno, que significa um estado de hiperfirmeza, de estar super firme. Como o apóstolo Paulo diz, para poder estar firmes no dia mau. Porque se nós não estamos firmes, vamos combinar, isso é comum, nem no dia mau, né, no pior de todos os dias, como é que nós vamos estar firmes no dia mau? Mas Paulo diz, para poder estar
estar firmes no dia mau, e havendo feito tudo nesse dia mau, ficar firmes. Então essa é a palavra grega que está sendo usada aqui. Então, apesar de todas as coisas que você está passando, apesar de elas serem esmagadoras, apesar de elas pressionarem vocês para baixo e elas esmagarem qualquer ser humano que tivessem aí nesta igreja, sofrendo a perseguição que vocês estão sofrendo o roubo dos seus bens, o confisco dos seus bens, e qualquer pessoa sem esses recursos serem esmagados, vocês foram chamados para estar firmes, e é isso que ele está dizendo, super firmes, nesse momento de disciplina. Apesar de todas as coisas que vocês estão tentando quebrar vocês, esfregar a cara de vocês no pó, vocês devem se manter em pé sob uma pressão enorme. Fiquem firmes. Então não é apenas ser uma pessoa firme, é uma pessoa que desfruta de uma super firmeza, de uma hiper, na verdade a palavra que ele usa é hiper, firmeza, ficar de pé firmemente. Isso, se naqueles dias que eles estavam sofrendo morte, prisão, a perda dos bens, das suas moradias, a palavra foi essa, não é? Vocês já eram para ser adultos, mas ainda são crianças, vocês não tiveram que ser fiéis até o sangue de vocês ser derramado, e vocês já estão fraquejando, não. Imagina hoje, em que a gente vive uma geração tão mais frouxa do que a dessas pessoas, porque se converter para eles era só um monte de problemas, era só um monte de rejeição, era só colocar a vida em risco, e dizendo, levantar-se para estar ereto, para manter-se firme, apesar de tudo que tenta esmagar vocês. É isso que o Evangelho faz. Você não gostaria de ter essa resistência, você não gostaria de ter essa capacidade de firmeza que ele está dizendo para essas pessoas, que o Evangelho traz, que evidencia a obra do Evangelho em nós, e evidencia de que, por exemplo, nós somos pessoas que realmente podem cantar com Paulo, ó profundidade das riquezas, da sabedoria. Paulo, quando era jogado numa cadeia, preso durante anos, ele não ficava em dúvida sobre a sabedoria de Deus, em como ele estava dirigindo sua vida, seu ministério, enfim, ele continuava cantando, ó profundidade das riquezas do plano de quem conheceu a tua mente, quão incrível é o seu plano, quem poderia imaginar a cruz, quem poderia imaginar que isso seria a coisa mais doce de todas. Então a única maneira de ter resistência, a única maneira de ter esse tipo de força que permite você passar, fazer aquilo que a gente viu, não é? Aplicando aquilo que a gente viu, o que é semear as nossas lágrimas para colhermos com alegria, como o Salmo diz, é ver a sabedoria de Deus em cada uma das nossas aflições. O autor de Hebreus está dizendo para eles, olhem para a sabedoria de Deus, vejam a sabedoria de Deus em todas essas prisões, em todos esses confiscos, em todas essas aflições. Então o texto-chave é suportar as dificuldades, suportar os seus problemas, suportar as aflições, como disciplinas de Deus, como aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, para nós sermos participantes da sua santidade, para que aqueles traços do caráter que evidenciam de que nós somos novas criaturas se evidenciem. Então, sem isso, sem se deleitar, adorar a sabedoria de Deus de verdade, você nunca vai ser uma pessoa firme, que dirá firme no dia mau. E se você não é, você já sabe por quê. Se você não é, o autor de Hebreus está dizendo para mim e para você, se você não é firme no dia a dia, por anos, nenhum de nós foi chamado para ser firme durante um tempo, por anos e anos, e quando o dia se tornar extremamente mau, não fica firme, então você sabe por quê. Você não adora a Deus pelos seus atributos de verdade. Qualquer coisa varre os conceitos vagos da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, para longe do seu coração. Então o escritor de Hebreus realmente nos dá esses modelos de sabedoria, porque como Deus criou todas as coisas para mostrar a sua glória. Então, por exemplo, a sabedoria de Deus, você enxerga ela em todo tipo de coisa que Deus criou. Cada uma das coisas que Deus criou mostram a sua sabedoria, mas o plano eterno de Deus, que culmina
no Calvário, nos mostra de maneira mais incrível a sabedoria de Deus. Mostra todos os seus outros atributos. É assim, Deus não fez nada que não revele quem Ele é. Aqui Ele está dizendo, olhem para isso. E Ele começa a dar metáforas. Porque, como todas as coisas apontam para isso, é óbvio que você não pode olhar todas as metáforas, mas Ele diz que pense na sabedoria de Deus como um grande técnico, pense na sabedoria de Deus como um pai, pense na sabedoria de Deus como um médico. Todas essas coisas que Deus criou, Deus nos deu pais. Você sabe como um técnico age, você sabe como um médico age. Deus criou tudo isso para te mostrar a sua sabedoria e como Ele age para conosco. E todas essas metáforas que Ele usa aqui mostram que essas metáforas querem mostrar a essas pessoas que as dificuldades na vida delas, elas têm que encarar como algo que Deus colocou lá. E se elas verem como se Deus estivesse colocando elas lá, elas sabem como Deus quer que elas reajam a isso. Mas Ele está dizendo, se é que vocês são filhos de Deus, porque se vocês são filhos de Deus, vocês vão ver isso como disciplina. Porque que filho há a quem o pai não discipline? Então, todas as metáforas que Ele usa, mostra aquelas pessoas na nossa vida, pais, professores, técnicos, médicos, que colocam dificuldade na nossa vida, que colocam dificuldades na nossa vida visando um propósito, em vez de simplesmente estarem lá para facilitar a nossa vida. Não é assim que os médicos funcionam, que os técnicos funcionam. Eles intencionalmente trazem dor à nossa vida, ou trazem estresse na nossa vida. E intencionalmente pais, médicos, professores nos frustram, trazem frustrações e trazem estresse para que nós sejamos o quê? Para que a gente cresça, para que a gente seja curado, para que a gente se desenvolva, para que a gente faça progresso. Eles nos colocam debaixo de muito estresse, para que isso seja desenvolvido. O que ele está dizendo é que isso não é nada, fala só da vida natural, mas você não deve ver nenhuma. Você vai semear as lágrimas, como a gente viu no Salmo, se você vê todas as situações que causam lágrimas como algo que Deus está fazendo. Então é óbvio que alguém batia em Paulo e jogava ele na cadeia, mas aquilo era o agente próximo. Paulo sabia que Deus estava colocando ele naquela situação. Então Deus é esse grande treinador. Acredite na sabedoria dele. Deus é esse pai. Acredite em quão sábio ele é. Por mais estranho que pareça aquilo que ele intencionalmente está fazendo, como por exemplo, com o seu Filho eterno. Então, a sabedoria de Deus é o tipo de sabedoria que os médicos têm. Parece que muitas das vezes que o médico faz algo que não é intuitivo, parece que está causando umas dor a nós. Eu já soltei os ombros, sei lá, umas 20 vezes. E é óbvio que para colocar o ombro no lugar é horrível. E os médicos levam o ombro levam ele para um lado onde não é natural, onde parece que vai quebrar tudo, onde parece que vai romper tudo. Mas aquela é a forma. É estranha. Nunca intuitivamente você faria o seu braço ir para uma direção onde naturalmente ele não pode ir para consertar algo, mas é assim. Então veja que a sabedoria de Deus está trabalhando em sua vida, e você, o autor diz, será capaz de suportar qualquer coisa. Se você vê em cada uma das dores Deus trabalhando em sua vida, você vai ter essa firmeza no dia mau. Você vai estar firme, em vez de ficar confuso, em vez de sentir autopiedade, em vez de se sentir coitado, você vai se sentir cuidado por Deus.
E é o que eles deviam estar sentindo, não autopiedade, pena de si mesmo. Você nunca vai estar dizendo, eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não entendo porque Deus está deixando isso acontecer, eu não entendo como isso entrou na minha vida. Isso é porque você não está vendo como a sabedoria de Deus. Você não vai ser viável para ser uma pessoa firme. E é óbvio que você não vai ser firme nas pequenas aflições, você não vai ser firme no dia mau, e por fim você vai provar não ter sido filho de Deus, porque os filhos de Deus são disciplinados por Ele, eles veem as coisas como disciplinas do seu Pai, e eles reagem a essa disciplina, reconhecendo a sabedoria de quem a aplica na vida deles. Então, em primeiro lugar, Deus mostra sua sabedoria nos treinando. E não importa no que alguém nos treina, pode ser em algo intelectual, em algo físico. Há uma ordem em nossos sofrimentos que quem nos treina para algo organiza na nossa vida. Em segundo lugar, Deus tem sabedoria em que por trás disso há sempre um propósito amoroso, por mais horrível que pareça o lugar onde Deus nos leve. Esse é o coração de pai, a sabedoria dele de pai. Ele sabe exatamente o que é melhor. É por isso que Jesus pode suar sangue, mas dizer assim: Pai, glorifica o seu nome. Ele não tem nenhuma dúvida de que ele é o seu pai. Ele não tem dúvidas de que Deus tem um plano, e o plano de Deus é o melhor. E ele tem essa sabedoria em usar essas coisas de uma maneira que nós somos curados. Então é isso que o autor de Hebreus está mostrando para nós. É assim que a gente vai poder realmente, em vez de nas nossas lágrimas, não saber o que fazer como o mundo à nossa volta, para sempre estarmos numa terapia sem fim que não nos leva a lugar nenhum, vamos estar sempre realmente mudando em nossas aflições, no dia mau, nos parecendo mais com Cristo, porque a Bíblia diz aqui, como você viu, que Ele faz isso para nós compartilharmos com Ele da sua santidade, do seu caráter. Então no 11 diz assim: na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, naqueles que são treinados por ela. E a palavra aqui, treinados, ginásio, da qual vem a nossa palavra ginásio, depois academia, enfim. Se você, numa dificuldade, não ver que Deus está por trás dela, Ele está dizendo: você não vai durar, você não vai ser firme. Se você não é firme, é porque você não está vendo Deus. Não adianta você dizer que está vendo Deus, porque é óbvio que não está. Agora, se você está vendo Deus, você sabe que há uma ordem nessas coisas. São exercícios. A sabedoria de Deus é a sabedoria de alguém que está nos treinando para participarmos da sua santidade. E um técnico, ele olha, um personal trainer, um treinador, ele olha para você e vê, ele faz uma avaliação, assim, e ele vê onde estão as suas maiores fraquezas. Se ele, por exemplo, é um personal trainer, você quer ter um corpo de determinada forma, ele vai ver em onde o seu corpo está mais fraco, mais debilitado, mais distante do que a sua anatomia diz que devia estar. Então ele mede você, e a partir daí ele vai começar a trazer pressão, estresse e dor, não é? Proporcional às suas fraquezas, para ir lidando com elas, até que elas vão sendo vencidas. Então, numa boa academia, um bom treinador, ele identifica rapidamente quais são suas fraquezas, mas ele pode ser, você pode jogar, sei lá, golfe, ele logo vê que onde estão as suas fraquezas. Ele está segurando o taco errado, ele está virando o corpo errado, ele não tem a postura certa, ele logo identifica as fraquezas e ele vai atacar
as fraquezas. E o que significa ser treinado? Significa que o seu corpo está sendo levado além do nível de conforto. Por que você tem a postura errada? Porque aquilo é mais confortável. Por que você segura o violão errado? Porque aquilo é mais natural, mais confortável, mas não é o certo. Não é o que vai fazer você se desenvolver. Por que você segura a raquete de tênis errado? Por que você está chutando a bola errado? Por isso. Então, o músculo, por que há naturalmente em nós em buscarmos uma região de conforto, ainda que ela não seja adequada para nós. O músculo não quer fazer coisas que o treinador quer que o seu músculo faça. Quase sempre, todos os exercícios repetitivos, pode ser em música, pode ser numa academia, pode ser num campo, pode ser em qualquer coisa, pode ser em qualquer área. Normalmente é algo difícil de fazer. Normalmente é trazer dificuldade onde parece já que havia uma certa fraqueza, mas a ideia é essa. O treinador está indo para mover você para além do seu nível de conforto e ele vai colocar estresse sobre você. Vai botar estresse sobre onde existe uma fraqueza. É o braço que é fraco? Vamos colocar um estresse sobre esse braço. Você vai sentir dor, vai ter repetições que vão levar, às vezes, a você dizer que é exaustivo. Ele vai dizer para você continuar. É por isso que pessoas têm personal trainers, por exemplo, porque elas sozinhas não vão continuar. Elas precisam de alguém que as pressione. Então você vai suar, você vai começar a ter o seu batimento cardíaco para você ter um exercício adequado para o sistema cardíaco. Por exemplo, o coração deve bater acima de 125 vezes por minuto, não é? Para ser um exercício aeróbico. Ele vai levar isso, ele vai levar o seu batimento para cima, mas é óbvio que naturalmente nossos corações batem mais devagar, e o treinador vai fazer isso com uma maneira de fazer você ficar mais forte, seu coração ficar melhor, sua respiração melhorar, ou o músculo que ele está atacando melhorar. Não é só isso, ele vai adaptar seu regime de treinamentos a você, porque não existe um regime de treinamentos que serve para todo mundo exatamente. Há fraquezas diferentes em cada um de nós, físicas, e há fraquezas diferentes em cada um de nós, espirituais. Nós não somos todas iguais e no mesmo nível. Então, a pressão que ele vai colocar sobre um não é exatamente a pressão que ele vai colocar sobre outro, sobre o sistema respiratório. Às vezes, se você anda em esteira, você vai ver que tem uma tabela na esteira, e ali na tabela, além de dizer quanto como você deve se exercitar, sempre é uma tabela de quanto teu coração deve bater, dependendo da sua idade. E você vai ver que quanto mais idade você vem, a tabela diz que você deve controlar. Você tem 50 anos, não pode passar de 145, porque é perigoso. Você vai ter que manter o seu batimento acima de 120, mas não acima disso, porque é perigoso. Se você tiver 70, mais baixo. Se você tiver 20, não adianta nada você manter ele aí em 130, não está fazendo nada. Você vê, não há uma coisa que sirva para todo mundo, as pessoas precisam de coisas diferentes. E é por isso que Pedro não devia perguntar aí que João. Deus está dizendo, João não é você, eu estou vendo problemas em você, e eu vou resolver. Uma das maneiras que eu vou levar você a ser quem eu quero é você ser assassinado por amor a meu filho. Mas João, você não precisa saber, é outro sistema, ele vai ter que sofrer, e nós sabemos que talvez João tenha sofrido mais do que os outros, mas não eram as mesmas coisas. E se você colocar um ritmo de um atleta olímpico numa pessoa como eu ou como você morre, você não é atleta olímpico. A maratona é corrida em 2 horas, uma esteira no máximo. Quando você está correndo numa esteira, no máximo, é 16 quilômetros que uma esteira funciona. 16 quilômetros por hora. E quando você bota no máximo de uma esteira, você corre, você fica cansado. Mas para você completar a maratona nas 2 horas, você tem que correr a 20 quilômetros por hora, 20 e poucos quilômetros por hora. Há uma ideia, porque você vê pela televisão, na maioria das vezes, que um maratonista está correndo devagar. Se você visse eles correndo, ia aparecer uma pessoa que passou correndo desesperada na tua frente.
Eles correm numa velocidade alta para um ser humano. E eles têm que correr assim durante 2 horas, não é? No calor. Eles estão correndo muito rápido. Poucos seres humanos podem realmente correr a maratona no tempo que eles correm. Se o cara realmente resolver me treinar como maratonista da Olimpíada, ele me mata. Agora, também se ele pegar os treinos de uma pessoa comum, que não é um atleta olímpico, e colocar para o maratonista, não vai melhorar ele nada, ele vai piorar, ele vai ficar cada vez pior, porque aquele treino pouco intenso não é adequado para ele. Então, a questão, por que a gente precisa disso? Porque a natureza do corpo físico, do nosso corpo físico, se você só comer o que você quiser comer, você morre, você se destrói. O ser humano não foi feito para comer só o que ele quer comer, ele deve comer o que é necessário para a saúde. Se você só fizer o exercício que você sente vontade de fazer, você morre. Não é? Ou seja, você cai, você decai. Se você só nunca for levado além do que é confortável, nunca além do que você quer fazer, se você só gosta de dormir, você dormir tudo que você gosta de dormir, ou se você gosta de fazer o exercício, só aquilo que você gosta de fazer, isso não faz bem, você decai, você vai se deteriorar. Há um sentido em que, a menos que você execute todos os exercícios que causem estresse no seu corpo, dor, se você não se esforçar e, ao mesmo tempo, a dor e o estresse e o machucado sobre os teus músculos devem ser numa quantidade que não te faça mal. Então, é mesmo que você fira o seu corpo, machuque o seu corpo na quantidade certa, ele não vai crescer, não vai se desenvolver. Mas se você machucar ele demais, ele também não vai. Então, você vê que há um equilíbrio. O seu corpo não vai ficar apto. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Se você não acreditar que Deus está trazendo a quantidade certa, é porque você acha que ele não é sábio. Como você ia começar a desconfiar de um treinador que está te levando a uma força de exercício que está acabando com a sua coluna, está acabando com o seu físico. Ou então, uma coisa tão baixa, de baixa intensidade, que não está fazendo nada. Não está te melhorando em nada. Seu corpo tem que ser constantemente pressionado para ser, eu diria, fitness. Pressionado, além do que é confortável. Por isso que a gente chama isso aqui de malhação. Malhar é uma coisa ruim, é bater em alguém. Então, a palavra ficou essa porque você está malhando o seu corpo, está fazendo ele sentir dor. Nós sabemos que os músculos crescem porque as fibras musculares, elas se rompem em determinado nível de esforço. O nosso corpo, quando conserta esses rompimentos, eu, por exemplo, quando era garoto jogando bola, quebrei o braço, fratura exposta. Sempre que eu tiro uma chapa, lá onde estava a fratura, o osso tem um calo ósseo. Ou seja, se eu caísse sobre o braço de novo, ele quebraria, mas nunca mais naquele lugar ali. Porque o corpo humano foi lá, consertou e colocou uma camada extra de cálcio naquele lugar, para deixar forte. Isso acontece no músculo. Quando você se exercita, várias fissuras acontecem no tecido muscular. Cada vez que o corpo conserta, ele bota um pouquinho mais. É por isso que quanto mais estresse causa, maior ele fica. Mas se você exagerar, o jogador de futebol, por exemplo, tem que jogar de 72 horas em 72 horas. Por quê? Porque se o jogador jogar antes, não deu tempo do corpo humano refazer a musculatura. Então, antes de estar mais forte, você vai machucar de novo. Antes de estar mais forte, machucar de novo, vai causar o quê? Uma distensão muscular. Está excessivo. Então, não há nenhuma maneira de você se livrar disso. Você tem que ter pressão. Vai ter que ser estressante, ou você deteriora. O treinador sábio sabe a dor necessária, o estresse necessário, mas não pense que não existe estresse necessário, dor necessário, problema necessário. É que o autor de Hebreus está dizendo para eles: vocês não entenderam, não é? Vocês não estão vendo Deus como esse treinador sábio na vida de vocês, e vocês estão confundindo Deus com outra pessoa. Não há nada mais perigoso do que confundir Deus com outra pessoa. Uma vez eu vi uma comédia
em que o cara contratou uma secretária para ajudar ele, uma empresa grande, e também contratou uma personal trainer. E na segunda-feira ia começar as duas a trabalhar, mas uma chegou antes da outra, a outra teve um problema no trânsito, não chegou, que era a secretária. Chegou exatamente a personal trainer, mas só que ele, era uma comédia, ele achou que a pessoa que chegou não era a personal trainer, que era a que ia acompanhar ele durante o dia inteiro para fazer um balanço de como ele estava passando o dia, além dos exercícios lá nos determinados horários. Então ele achou que era a secretária, só que o que a secretária faz? Você pede, eu quero isso, faz aquilo, tu vai falando, a secretária vai providenciando as coisas que são necessárias. Um personal trainer não faz isso, é o oposto disso. Então o filme, como era uma comédia, quando ela chega assim no escritório dele lá, ele vai comer assim um salgado, né, um croissant, e quando ele vai comer, ela vai lá, não, nada de croissant, vamos parar de comer esse croissant. Ele pensou, secretária abusada, agora... Essa mulher chega aqui no primeiro dia, já está falando para mim não comer. Aí ele foi almoçar, botou a comida. Não, essa comida não é adequada. Tirou a comida dele, vamos comer uma coisa assim. Pensei, puxa, que mulher é essa? Era uma comédia, você achava engraçado. Não é? Por quê? Porque ela é personal trainer. Ela estava dizendo, não, isso aqui não é bom para a sua saúde, isso aqui você não pode comer. E ela, em vez de fazer o que ele queria, ela cortava o barato dele em tudo que ele queria fazer. Não é? E... a secretária não, ela vai dizer, quer mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa? O senhor quer mais alguma coisa? Não é assim? É assim. E o autor de Hebreus está dizendo, vocês acham que Deus é o secretário de vocês. Na maioria das vezes nós achamos, porque a gente pensa, por que Deus não está me dando isso? Por que Deus não está fazendo aquilo? Porque a gente acha que ele é nosso secretário, que a gente ia solicitar a ele o que a gente quer. Mas ele está dizendo aqui, não, Deus não é o secretário de vocês. Não é? Ele está na vida de vocês exatamente para fazer de vocês participantes da santidade dele. Ele está ali para frustrar vocês, como aquela mulher estava frustrando o cara no filme. Uma das razões que muitos de vocês estão em grande sofrimento agora, o autor de Hebreus está dizendo para nós, é que se vocês se recusam a olhar as frustrações, as pressões, os estresses, as decepções em sua vida como tendo sido ordenados por Deus, para que você se torne participante da sua santidade, para que desenvolva em você os músculos espirituais de Cristo, para que você se pareça mais com Ele. John Newton, o que escreveu Amazing Grace, né, e tantos outros hinos, é um dos maiores teólogos que eu conheci, né, lendo. Ele dizia assim, olha, eu nunca tive nenhum problema quando Deus queria mudar a minha vida, o problema todo era quando Deus queria mudar o meu dia, porque Deus mudar a minha vida é uma coisa muito longa, assim, Deus muda a minha vida, porque a vida demora 60, 70 anos, o problema é quando Deus cismava de mudar o meu dia, cismava de mudar aquilo que eu planejei para aquele dia, aí eu não gostava, porque se Deus só quisesse mudar a nossa vida, tudo bem, mas Deus quer mudar o nosso dia, e a gente diz, puxa vida, por que isso está acontecendo? Então, os problemas estão no fato de que você não percebe que Deus está nas nossas vidas exatamente para colocar essas coisas lá. Você se deteriora sem treino espiritual, da mesma maneira que você se deteriora sem treino físico para o seu corpo. Você admite isso sobre o corpo, você até contrata alguém para te frustrar, levar você à dor adequada, mas você não admite isso espiritualmente, e você nunca queria ser levado além para o nível de estresse. Isso você experimenta no nível físico, você corre, você levanta peso, você faz dieta, estresse, o corpo está sofrendo um estresse para o bem dele, e você sente determinada dor, uma quantidade de fome que você tem que suportar, mas na vida você queria nunca ser levado além do nível da tranquilidade, nunca queria ser levado para o nível da dor, o nível do estresse. Você diz, eu estou com muito estresse, como se isso fosse um problema. O autor de Hebreus está dizendo, não, é porque você não acha Deus sábio,
Se você, Isaías, soubessem, realmente acreditassem na sabedoria de Deus, vocês vão ver que todas essas dores, aflições, foi Ele que colocou para desenvolver vocês. Ele está disciplinando vocês como filho para vocês se tornarem participantes da natureza dEle. O que faz você pensar, então, que Deus está sendo injusto? É porque você achou que Ele era o seu secretário. E se você achar que alguém é seu secretário, e ele não está cumprindo, essa pessoa que foi contratada como seu secretário, não está cumprindo a sua vontade, você vai pensar, vamos mandar esse secretário embora. Mas não dá. Eu falei para fazer isso, não fez. Mandei fazer aquilo, não fez. Eu não quero. Sempre que alguém está falando que Deus não fez aquilo outro, você vê, essa pessoa realmente viu Deus como seu secretário, não como aquilo que Deus é. Então, sem provações, o seu corpo não cresce, sua fé não cresce, a menos que ela seja provada, a menos que você seja colocado sob estresse. Sua paciência não cresce, a menos que coisas coloquem ela sobre pressão. Sua compaixão, sua coragem, seu compromisso com Deus não cresce, a não ser que ser comprometido com Ele cause-lhe dor, perdas de relacionamentos, de amizades, de dinheiro, de tudo. Assim como os seus membros não se fortalecem a menos que eles sejam pressionados. Isso é por isso que nós levantamos peso, a gente faz abdominal até doer, até sentir cãibra, porque os músculos precisam disso ou eles vão decair. Se você não entender que Deus é uma pessoa que está treinando você para participar da santidade dele, você vai ver cada problema como algo que não devia estar na sua vida. Então você não vai poder estar firme, o autor de Hebreus está dizendo. Mas se você enxergasse Deus, a sabedoria de Deus como esse sábio treinador, você ia estar bem. Você não só ia estar firme no dia comum, você ia estar firme no dia mau, porque cada vez que você se submete mais a essas tensões, estresse, e responde como respondendo à disciplina de Deus para você, mais forte você fica para amanhã. Como quem levanta pesos, mais peso pode levantar. Vai desenvolvendo sua força. Então, metade da razão que você está chateado, desanimado, querendo conversar, contar, sem fim. A maioria das pessoas que querem conversar sobre um problema, elas já sabem tudo que era para fazer. Elas simplesmente querem falar sobre aquilo e elas não vão fazer nada a respeito daquilo. Às vezes as pessoas conversam comigo e dizem assim, eu não sei lidar com isso. Lógico que você sabe. O que a Bíblia diz a respeito disso? Diz isso. Então você sabe lidar. Você não quer lidar. Diferente. Sabe, alguém diz assim, eu tenho um problema cardíaco, eu não sei o que eu devo fazer sobre isso. O que o médico falou que você deve fazer? O médico disse que eu tinha que me alimentar disso, cortar a gordura. Você já sabe fazer. Vai lá, corta a gordura, faz o exercício. Às vezes você não quer fazer. Então o teu problema não é que você não sabe lidar com um problema cardíaco. O problema é que você não quer, vai morrer, não tem jeito. Não adianta conversar com o pastor, não adianta conversar com o médico, não adianta ler a Bíblia. Se Deus não é meu treinador sábio, eu já não vou mais ouvir nada do que Ele diz como fonte de sabedoria. Portanto, você não está lidando apenas com o sofrimento. O que a maioria das pessoas estão lidando é com a surpresa do sofrimento. Como a gente viu lá no Salmo, você deve esperar por lágrimas. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Quando elas chegam, você não deve estar surpreso. Mas como você achou que não ia ter, você está sempre na mesma surpresa. Isaac Dinesen, que é uma escritora famosa, né? Na verdade, o nome dela é Karen Christensen, mas escrevia com um pseudônimo. Ela é uma baronesa rica, não é? Mas num dos seus livros ela diz que o sofrimento normalmente é mais intenso nas pessoas de classe média. E quando você vai ler lá o livro dela a respeito, mais ou menos, está dizendo o seguinte, ela diz que as pessoas muito, muito ricas, como ela, por exemplo, que era uma baronesa rica, já sabe desde criança que dinheiro não traz felicidade. Nunca tem esperança de que vão ser felizes por causa do dinheiro, porque elas já nasceram com muito dinheiro, não é? Moram em palácios, como ela, por exemplo, nasceu e viveu. Então, desde a infância, nunca tinha nenhuma expectativa de que vencer na vida ia fazer ela feliz, porque
ela tinha tudo e não era feliz. E ela diz que normalmente as pessoas muito pobres, elas sabem que a vida é cheia de dificuldades mesmo, e vai de luta em luta. Mas ela diz que o pessoal da classe média, normalmente eles nasceram numa situação que ainda puderam estudar, melhorar de vida, conquistar alguma coisa, eles começam a acreditar que o que eles fazem leva eles para frente, faz eles merecerem algo melhor, e quando eles ganham uma burdoada da vida, eles não sabem lidar com aquilo. Eles acreditaram realmente que o esforço deles, que ganhar dinheiro, ia fazer eles se sentirem melhor, ia fazer eles melhor, o milionário. As pessoas que nasceram assim já sabiam que isso não ia fazer ele mais feliz. Aquele que viveu lá no extremo oposto, sabia que a vida era de dureza em dureza, mas esse pessoal, classe média, acha que a luta dele, que deu algumas coisas a ele, vai sempre responder. Então, quando ele chegar um momento que ele tomar uma bordada, ele vai dizer: não sei por que está acontecendo isso, eu estou fazendo tudo certo, eu estou me esforçando no máximo, por que isso está acontecendo? Ela disse que essas pessoas nunca vão saber lidar, e ela não era uma autora cristã, porque elas não perceberam que a vida é decepcionante. Os milionários, ou quem nasceu lá em berço de ouro, já sabia desde o início que a vida era decepcionante, porque ele já nasceu sabendo que não há nada que ele pudesse comprar ou ter que ia fazer a vida não ser decepcionante. Quem estava lá embaixo sabia que a experiência constante dela era com a decepção. Mas esse pessoal, classe média, não é assim. E começa a pensar, assim que a vida começa a dar errado, eles começam a achar que é injusto. É injusto, eu me esforcei tanto, por que isso está acontecendo, por que as coisas estão assim? E, na verdade, na maioria das vezes, quando você, cristão, está chorando, reclamando, não sabe lidar com a situação, você está chorando porque Deus, você estava de manhã com a sua coxinha de galinha, com o seu croissant, e igual aquele personal trainer, Deus foi lá e disse: não, coxinha de galinha não, vai fazer, não é bom para você. Aí você começa a chorar, porque você pensou que Deus estava aqui para te dar croissant, coxinha de galinha, pizza, e não para tirar de você isso, não é? E você achou que o trabalho de Deus era ser seu secretário e não quem te disciplina, para que você participe da santidade dele. Coloque estresse na sua vida. Paulo, a vida dele se encheu de estresse e problema. Deus, no dia que ele se converteu, disse: eu te mostrarei o quanto você vai sofrer por causa do meu nome, quanta dor, quanto estresse. Agora, que gigante Paulo não foi, não é? Paulo não está falando sobre a sabedoria de Deus, cantando no hino só para acabar o hino, sair dali e ficar arrasado porque não está entendendo o mundo, a vida. Paulo cantou a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E quando ele foi preso, ele podia ver como Deus é sábio no que ele está fazendo, como Deus sabe o que é melhor, como ele está edificando a minha vida e a igreja de uma maneira sábia. Havia coerência. Ele estava crescendo, ele era um filho de Deus, ele estava sob disciplina, apesar de que nós vimos aqui o texto dizer que no momento da disciplina não há a dor real, e Deus age não só assim, porque se Deus só agisse como alguém que te coloca estresse, coloca para você sentir, você não ser aquele, igual a autora estava dizendo, não ser classe média, que acha que você vai conseguir, e quando a vida dá errado, você começa a perguntar, não sabe por quê, porque você achou que Deus, por exemplo, era seu secretário. Mas também isso ia fazer você se tornar o quê? Um estoico, uma pessoa que diz: a vida é difícil, a vida é dura, você não pode ser mole, porque a vida é dura, a vida vai trazer todos os problemas, cerre o dente, vai em frente. E isso não é evangelho, não é assim que Jesus foi para frente. Isso é estoicismo. Não é simplesmente Deus dizendo: não coma a coxinha, não tira aqui a pizza, não, sabe, açúcar não é bom. Nós temos, na verdade, não alguém que às vezes faz alguém viver uma vida miserável para ganhar uma medalha olímpica, não. Ele não é alguém que está querendo enriquecer através de um filho que vai se tornar um atleta. Ou, por exemplo, você vê a história, por exemplo, da família do Michael Jackson, como o pai dele era horroroso, fazendo os garotos cantarem o tempo todo, ensaiarem o tempo todo, porque toda a ideia era ficar rico, ainda que isso forçasse os filhos muito além daquilo que era razoável. Não, a Bíblia usa outra palavra, o texto
a cada verso individual, ele mostra a disciplina de uma palavra. Ele chama a palavra disciplina paideu, da onde vem nossa palavra pediatria. É a palavra que fala dos meios para educar uma criança, especialmente um filho. Significa criar uma criança. Diz que é assim que Deus traz essas coisas para a nossa vida, essas frustrações, não só como alguém que está nos treinando, mas como um pai amoroso, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, Deus está dizendo o seguinte: você vai compartilhar de quem eu sou, da minha natureza. Pedro diz: nós nos tornamos participantes da natureza divina. É isso, se nós somos filhos. Um pai, como eu, por exemplo, como você, a gente quer que nosso filho participe e tenha o nosso caráter. E nós sabemos que nossos filhos não podem tomar decisões que realmente criem neles o caráter adequado. O que a gente faz? A gente fala para o nosso filho: você não é independente, você é dependente de mim. Você vai precisar fazer o que eu quero. Porque você é criança, ou você é adolescente, você é um tolo ainda, você não conhece a vida, você não sabe como a vida é. Não é? Agora, você não pode tomar decisões adequadas, você não pode ser independente, você não tem maturidade para fazer isso, para fazer aquilo, para tomar essa decisão. E como eu faço então para os meus filhos terem a minha natureza, terem o meu caráter, para que eles possam ser adultos, maduros, sabendo lidar com as coisas? Uma criança não é saudável em si mesma. Se você deixar a criança desenvolver seus traços de personalidade, ela vai se tornar horrível. Todas as crianças nascem com traços horríveis de personalidade, egoísmo. Uma criança, antes de falar, já faz pirraça. A ideia de que você deve ver os traços da personalidade do seu filho e desenvolvê-los é ridículo. A educação é exatamente o caminho que vai pela situação oposta. Uma criança não é saudável. Se tu deixar ela ser quem ela é, vai ser horrível. Você não precisa ensinar crianças a discutir, a serem egoístas, enfim, a querer algo que é do outro. Você não precisa, isso já está lá. A criança foi colocada nessa situação de dependência. Então, todos os biólogos dizem que nenhum animal é tão dependente e indefeso, é tão dependente dos pais e indefeso como o animal humano. Deus fez a gente assim. De todos os filhotes, o que está em menos condição saudável é o humano. Não há como ele existir por conta própria. Pegue um bebê humano e deixe ele por conta própria e ele morre. Ele não pode se limpar, ele não pode se locomover, ele não pode prover comida. Há animais que imediatamente que nascem podem fazer um monte de coisas, mas o humano não pode, ele não tem nenhuma chance. Bem, aqui está como o pai educa um filho. E é o que o autor de Hebreus está dizendo para nós. Ele traz uma dor, ele introduz dor na vida do filho. Estresse, uma dor que eu diria que é dor benigna. O meu trabalho como pai é colocar uma quantidade controlada e bem intencionada de dor e de frustração que o amor como pai me impõe para fazer meus filhos crescerem com o meu caráter. É trazer algumas pequenas quantidades de dor na vida agora para evitar que meus filhos experimentem muita dor no futuro. Esse é o meu trabalho. Em outras palavras, se o meu filho mente, eu sei onde isso vai levar ele. Se ele virar uma pessoa mentirosa, ele vai ter muitos problemas na vida. Então eu prefiro que ele experimente uma determinada quantidade de dor agora, para que ele não minta e ele sofra as consequências agora, porque ele mentiu, do que ele seja uma pessoa mentirosa.
Isso vai gerar todo tipo de problema para ele, em todos os seus relacionamentos. Então eu introduzo dor por causa da mentira na vida dele. Uma dor benigna que lide com aquilo. É assim o autor de Hebreus está dizendo que Deus faz conosco. Eu coloco alguma privação, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você não vai poder mais fazer aquilo que você ia fazer. Ou eu trago a vara na vida dele, eu trago uma dor benigna para evitar uma dor destrutiva. Que ser mentiroso, por exemplo, vai trazer. Que ser uma pessoa mimada vai trazer a ele, porque o mundo não está pronto a se submeter a pessoas mimadas. Elas vão ter problemas, porque se o papai e a mamãe suportam todos a criança mimada e pirracenta, o mundo não vai suportar isso. O mundo não vai suportar isso no trabalho, não vai suportar isso nos relacionamentos, vai ser problema. E ele vai estar cada vez mais distante de conhecer algo sobre Deus. Então, nós vamos colocar um pouco de dor, que vai trazer limitações. Isso inicialmente pode trazer amargura. Eu não vou colocar dor a ponto dela desmaiar, mas também não vou colocar uma coisa tão leve que não seja dor nenhuma. Sabe quando os pais, eles disciplinam o filho, a disciplina é tão ridícula que ele não está causando nenhuma privação. É uma dor nenhuma, aquilo não é dor benigna, não é? Então, há duas partes na boa paternidade. Diz assim, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus sempre, o autor está dizendo, coloca a dor na nossa vida na medida exata que vai desenvolver em nós a sua santidade, sempre. Ainda que eles estavam sendo presos, mortos, perdendo os seus bens, os nossos pais faziam isso. São nossos pais, ele está dizendo, são um modelo para nós entendermos, eles não eram perfeitos, nossos pais às vezes exageram, e na maioria das vezes colocam dor insuficiente, falam que estão castigando, mas um castigo não é nada, o filho não respeita mais, o filho não sente nenhum temor quando ele diz que vai acontecer uma coisa, porque as consequências são ridículas. Muitas vezes os pais disciplinam os filhos para o seu próprio bem, mas aqui está dizendo que Deus sempre nos disciplina para o nosso bem. A disciplina de Deus é sempre para fazer a gente mais parecido com Cristo. Não há nenhum bem que Deus possa receber de nós. Os pais, às vezes, disciplinam o seu filho, não tem nada a ver para o bem do filho. É assim, o filho faz um negócio, mas ele está de bom humor, porque recebeu um aumento, porque o time dele ganhou, porque aquele dia foi maravilhoso, ele não faz nada, ele ri do que o filho está fazendo. Mas se um dia ele tiver com a cabeça quente, como a gente costuma dizer, a mesma coisa que um filho faz, merece uma reprimenda. Ele não fez aquilo para o bem do filho, o problema é ele. Aquele dia, o que o filho está fazendo está incomodando ele. No outro dia não estava. Você vê, a disciplina que ele levou não foi para o bem do filho, foi para a comodidade dele. O autor de Hebreus está dizendo isso. Deus nunca faz isso, Deus não tem nada a ganhar. Ele sempre faz, esse Deus perfeito, aquilo que é necessário para nós sermos participantes da natureza dele. A disciplina do Pai Celestial é perfeita, em cada coisa que ele faz é sempre para o nosso bem, nunca é exagerado. Você nunca vai poder dizer, olha, isso que está na minha vida é dor exagerada. O autor está dizendo, ele chega a dizer, vocês não foram levados a terem que ser fiéis até o derramamento de sangue. Nem isso seria exagerado. Se Deus achasse que isso era o melhor para vocês, vocês podem achar que isso é muito duro, mas ele achou que isso era o melhor para o seu filho, levou ele até a cruz, e isso era o quê? Com um propósito santo, maravilhoso. E Jesus, o que a Bíblia diz? Olhando para a alegria que lhe estava proposta no plano eterno do Pai, suportou a dor, a aflição, a agonia, que fazia parte do plano do Pai para ele. Então o Pai nos céus, é impossível que ele abuse, porque ele nunca está, como às vezes acontece com pais na terra, visando aquilo que é bom, confortável para ele. Ele sempre que traz essas frustrações é para o nosso bem. Então nós precisamos de disciplina. Você precisa de disciplina que nos mostre quem nós somos. Você precisa de disciplina paterna para lhe mostrar o que realmente importa na vida. Se você não teve dificuldade, se Deus não trouxesse essas coisas na sua vida, você nunca saberia essas duas coisas.
quem você é e o que é realmente importante para você. Aquelas pessoas estão sendo levadas a um nível em que elas vão descobrir se Jesus era realmente tudo o que elas diziam que ele era. E ao verem isso, elas iam descobrir o que era realmente importante para elas e o que não era. Mas elas podiam ver que elas, na verdade, não eram o que elas diziam que eram. E a disciplina faz isso. E às vezes essas duas coisas andam juntas. E Deus muitas das vezes vai deixar a consequência do que a gente faz nos alcançar. Não é? Ele pode finalmente deixar em sua amargura você entrar num estado de tristeza cada vez mais profunda, para mostrar: olha para onde você está indo, olha quando você não me ouve, olha quando você não vê, olha o que está acontecendo, está afundando. Ele pode permitir que a dificuldade venha como resultado da nossa falha de caráter, para mostrar que essa é uma realidade que está lá, mas nem sempre é assim. Não é? Nem sempre a dificuldade que está na nossa vida tem esse mesmo enfoque, mas sempre tem o propósito de Deus de nos tornar quem Ele quer que nós sejamos. Por exemplo, às vezes você vê as pessoas dizendo assim: eu nunca soube que eu era tão egoísta até eu casar, aí eu descobri quão egoísta eu era. Ou seja, o nosso cônjuge, você vê, não é uma punição. Às vezes nós somos, parte da disciplina é uma punição, ou seja, Deus deixa a gente colher os resultados daquilo que a gente faz, para a gente ver quem a gente é. Mas Deus quer que nós nos tornemos algo. Quando um cônjuge mostra para mim o quão egoísta eu sou, aquele cônjuge não é uma punição porque eu sou egoísta, é uma maneira de Deus mostrar o quão egoísta eu sou. O problema não é meu cônjuge, sou eu. Então, em vez disso, Deus olhou para você e disse: olha, porque você é egoísta, eu vou te dar um cônjuge que vai revelar isso, eu vou te colocar em situações que vão te revelar isso. Faz parte da disciplina. O cônjuge não é o resultado do meu egoísmo, como muitas das vezes Deus deixa eu colher o resultado daquilo que o meu caráter é e que não devia ser. O cônjuge, nesse caso, é a revelação do meu egoísmo. A situação, às vezes, não é uma punição, é a revelação da minha impaciência. Então, como resultado, ao olhar para um trabalho difícil, para um casamento difícil, para uma doença difícil, não são projetados para levar você para o confronto no trabalho difícil com o seu patrão, para mostrar o quão você é difícil. Não é para mostrar a você que o seu cônjuge é difícil, é para mostrar o quão egoísta você é. Não é para mostrar simplesmente te punir com uma doença. A questão é mostrar o quão você é pouco dependente de Deus e depende de todas essas coisas que não é Deus. E você é levado a entrar em confronto consigo mesmo, com quem você é, e quão diferente de Cristo você é. Você vê, são duas metáforas poderosas. Deus nunca é um pai abusivo. Então o autor está dizendo para eles: vocês nunca deviam estar agindo como se Deus estivesse realmente passando de qualquer tipo de limite, a não ser que vocês achem que Deus era um secretário e não quem está treinando vocês para serem santos. E ou vocês acharem que o treinamento é excessivo porque não veem Ele como um pai que Ele é. Vejam então que há sempre um propósito de Deus. O Filho dele no mundo foi um homem de dores e experimentados em sofrimento. Não houve um sofrimento a mais do que Cristo precisava experimentar no mundo. E Ele foi o único homem sem pecado aqui. Então, se você vê que Deus é sábio assim, você vai saber lidar, você vai ter hiperfirmeza em todas as dificuldades da vida. Porque Deus também Ele vai falar um médico. O médico o que ele faz? Causa mais dor
Tu está com um problema, o que o médico vai? Vem com bisturi e te corta, coloca tubo em você, dá uma anestesia geral, parece que ele está te matando, estava melhor do que quando ele começou, mas é a dor necessária para lidar com o mal que realmente está lá. Então, no 2:4 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então essa é a conclusão. Deus tem sabedoria. Se você realmente pode cantar a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, você nunca vai achar que a sua vida tem um problema que não devia estar lá, que você não devia, aquilo está revelando coisas em você que devem ser tiradas, ou aquilo, às vezes Deus vai deixar você experimentar resultados de algumas coisas que você está fazendo contrário àquilo que Ele te chamou, para redirecionar seu coração. E Deus tem a sabedoria de um pai, e então tudo que Ele faz, se você é filho dEle, por mais que cause dor, é para que você desfrute da santidade dEle, e isso vai fazer você ser grato. E então Ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele está dizendo para aquelas pessoas: não sejam moles com o que vocês estão sofrendo, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes ande firmemente. Então você vai colocar o pé no chão e você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você se machuca e você tem que fazer fisioterapia, normalmente o fisioterapeuta pede para você fazer coisas que não parecem sábias. Dói. Aí você diz: não dói, não consigo. Não consegue. Você tem que fazer, você tem que esticar essa perna. Assim, o cara opera, no outro dia você vai ter que andar. Não posso andar, minha barriga foi cortada ontem. Como é que eu vou andar? Vamos andar no corredor. Se não andar, vai ficar ruim. Não, mas dói, não dá. Dá para andar. Vamos andar. É a sabedoria que vai causar dor e nos faz melhor. Ele diz: a menos que você não ande, você não vai ficar bom. A menos, quando quebrei o braço, fiquei 6 meses com o braço imobilizado. Depois levou 1 ano para me esticar o braço, mas eu sentia dores fazendo fisioterapia, não tinha jeito, senão eu nunca ia esticar meu braço. E esse é o nosso chamado. É assim que a gente semeia as nossas lágrimas, é enxergando em primeiro lugar a sabedoria de Deus em tudo que Ele nos coloca. Isso vai matar a autopiedade. E se alguém aqui diz: você sabe, eu não sei, então, se eu sou filho de Deus, eu realmente não estou certo se eu nasci de novo, então pelo menos é bom para isso. Se alguém chegar à conclusão de que não nasceu de novo, eu não acho uma coisa ruim. Era pior ela achar que nasceu de novo sem ter nascido. Há uma esperança para quem descobre que não nasceu de novo. Pelo menos nós podemos orar por ela, e ela pode orar por si mesmo. A pior coisa é você achar que você tem algo que você não tem, sabe? Eu fico feliz que você está percebendo isso. Espero que você tenha visto hoje a filosofia de vida que norteia o coração regenerado. E não há nada em nenhuma filosofia humana, em nenhum humanismo secular, nenhuma das suas vertentes, o que pode lidar com você assim. Não é? Você vai poder, como os cristãos de Hebreus, morrer com os leões vindo, morrer com o estresse de estar num coliseu. Você vai poder enfrentar qualquer coisa, você vai poder cantar hinos, assim como eles podiam suportar esse tipo de dificuldade, porque eles entenderam a sabedoria de Deus. Porque Pedro entendeu que Deus ia ser glorificado e aquilo ia gerar um peso infinito de glória para ele, sendo martirizado daquele jeito. Então, olhe para a cruz. Quando você pensar como Deus pode trazer algo bom desse sofrimento, olhe para a cruz. É o maior sofrimento da única pessoa perfeita. Se Deus pôde trazer o bem final daquele sofrimento, você vai sentir uma alegria tão grande na sabedoria de Deus. Quando Paulo explicou tudo o que Deus fez através da cruz, ele disse: ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Agora, se Deus pode trazer isso da morte, do sofrimento do seu filho, então Ele pode trazer tudo o que Ele quer do meu sofrimento. E nós vamos sempre manter, como Paulo disse, nossos olhos fixos na cruz. E nós vamos experimentar tudo como vindo da sabedoria de Deus. E nós vamos ter firmeza no dia mau. Nós vamos ser firmes no dia mau. E se não formos, nós já sabemos por quê. E isso será um começo, pelo menos. Vamos ficar de pé. Come to